Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Vamos meditar hoje, meus irmãos, na carta aos Colossenses, capítulo 1, do verso 13 em diante. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você, meu irmão? Minha irmã, meu amigo, minha amiga, quem é Jesus para você? Será que para você Jesus é uma força, é uma força espiritual que faz milagres? Para você Jesus é um mestre que teve na antiguidade, um profeta que existiu na antiguidade? Quem é Jesus para você, meu irmão? A Bíblia diz que Jesus é Emanuel, Deus conosco. A Bíblia diz que Jesus é o Verbo que se fez carne. A Bíblia diz que Jesus é o Messias, é o Filho enviado de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia diz que Jesus, ele é o pão da vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, glória a Deus, meus irmãos, eu preciso entender isso. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é a salvação. Resumindo, Jesus é a salvação para a humanidade. Por isso que aqui em Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 em diante, Paulo escrevendo ali aos irmãos colossenses, ele diz: Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Você quer, meu irmão, a redenção, a remissão dos pecados? Você quer ser livre do poder do pecado? Você quer ser livre das consequências destruidoras de morte do pecado? Jesus é o único caminho. Jesus é a única solução. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Você quer ver Deus? Olha para Jesus. Você quer saber qual que é a vontade de Deus? Olha para a vida de Jesus. Você quer saber o que Deus deseja para as nossas vidas, para a vida do ser humano? Olha as coisas que Jesus fez em favor do ser humano. Ele é a perfeita imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principado, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus é Deus, é o alfa e o ômega, é o início e o fim. Tudo que existe, existe pela permissão dele, pela vontade dele, pelo propósito dele. E tudo deve ser para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Infelizmente, as pessoas não reconhecem Deus, não reconhecem Jesus, não reconhecem a grandeza de Deus e a dependência, a nossa dependência de Deus. Infelizmente. E é por isso que temos visto tantas atrocidades, tanta criminalidade, tanta corrupção, tanta mentira, tanta maldade, porque as pessoas não se rendem ao Deus Criador, que claramente tem se manifestado. Deus claramente tem se revelado a nós pelas coisas criadas, pela encarnação de Jesus Cristo. O ser humano é indesculpável, meus irmãos. O ser humano
Ele é indesculpável, porque Deus tem dado todas as provas de que Ele existe, Ele nos ama e Ele quer se relacionar conosco. Mas o ser humano permanece com um coração duro e rebelde às vontades de Deus. Versículo 17, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus estabeleceu a sua igreja, não uma instituição religiosa, mas a igreja, a comunidade dos santos, o seu corpo, composto por vários e vários membros. Então, meus irmãos, eu preciso entrar nesse propósito divino de estar fazendo parte do corpo de Cristo, por meio da fé, unido com os irmãos da fé, discernindo quem é meu irmão, quem é o meu irmão, quem é o seu irmão. Se você é de Cristo, se você tem Cristo como cabeça da sua vida, a pessoa agora, para ser seu irmão, também tem que ter Cristo como cabeça. Não tem como ser irmão de uma pessoa que não tem Cristo como cabeça. Vai pensar diferente, vai falar diferente, vai olhar para lugares diferentes, vai querer ouvir coisas diferentes. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor Jesus está proporcionando para nós. Fazemos parte do seu corpo. Jesus agora é esse corpo, a igreja, esse corpo místico, onde o Espírito de Jesus tem liberdade para fluir. Eu já participei das farras do mundo, das festas do mundo, e ali quem tinha liberdade era o espírito de demônio, espírito de prostituição, espírito de violência, espírito de vício, espírito de mentira, espírito de engano, espírito de roubo. É isso que o mundo proporciona. O mundo proporciona liberdade para o espírito do mundo, o espírito das trevas. Mas a igreja, o povo de Deus, que tem Cristo como cabeça, dá liberdade para o Espírito de Deus. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Cristo é o centro. Cristo, o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, porque Ele é Deus. E Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude da divindade está residindo em Cristo Jesus. E que, havendo feito a paz, Jesus é esse pacificador. Ele nos reconcilia com Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Fique com Deus. Um forte abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.